Definitivamente o São Paulo precisa ser refundado. Esse jogo do São Paulo com o Palmeiras é uma clara evidência para quem tinha alguma dúvida de que o São Paulo precisa ser refundado. Uma clara evidência da mediocridade dos jogadores e da instituição do São Paulo. Não foi tão somente um jogo com um resultado mínimo de 1-0. Para o Palmeiras, ele fez o que foi tão somente necessário. E o choro de alguns jogadores do São Paulo, falando que o São Paulo teve posse de bola. O Caleri disse que o Palmeiras fez um gol no início do jogo, de fato ele não viu nada demais, todo mundo que assistiu, isso é a obviedade. Daí o Palmeiras, ele não fez mais nada como sempre. Ele fez sim, se defendeu mais ou menos quando jogou com o time mais ou menos. Porque o São Paulo de fato teve ali uma posse de bola, mas uma posse de bola muito, mas muito medíocre. Que nem num treino você se permite essa posse de bola. Em nenhum momento o São Paulo fez com que o Palmeiras se sentisse intimidado. Na verdade, o São Paulo jogou como um time covarde que é. O São Paulo não fez nada demais. É impressionante quando o São Paulo joga com um time superior, e não é pouco superior não, muito superior, a covardia, ela impera de um jeito que infelizmente fica claro o quão pequeno o São Paulo se tornou. O Palmeiras, ele fez o que tinha que fazer, e o São Paulo fez a vergonha que ele está acostumado a fazer nos últimos anos. Ele se acostumou nessa mediocridade. Jogadores que não têm o menor interesse em tentar fazer algo novo, até porque são medianos. O que de novo o jogador do São Paulo poderia fazer? Agora, calma lá. A gente precisa começar mesmo falando do Cauli, essa contratação do São Paulo. Uma contratação medíocre também, uma contratação vergonhosa também. O Cauli, ele se mostrou igual aos demais. Então, para ele, tá tudo certo, tá tudo controlado. Porque ele olha ao seu redor e vê jogadores com contrato no São Paulo que ainda a perder de vista esses contratos, estão a perder de vista. Sem falar que esses jogadores estão no São Paulo há um bom tempo. Daí, qual seria o ímpeto desse jogador em tentar fazer algo diferente? Uma vez que ele não é diferente. Ele não tem diferença nenhuma para esses jogadores. Não tem diferença nenhuma do Cauli para os outros jogadores do São Paulo. Os outros jogadores do São Paulo, zagueiro, lateral, atacante, eles vivem dentro de uma bolha que o próprio São Paulo, a instituição, colocou esses jogadores, que na verdade a impressão que se dá é que eles é que merecem algum status. Porque a impressão que dá é que o São Paulo deve a esses jogadores. Eu não estou falando em sentido financeiro, porque financeiro deve mesmo, como qualquer empregador que é o São Paulo. Mas como se estivesse fazendo um favor ao São Paulo. Essa é a sensação que passa. Como se eles estivessem fazendo um favor ao São Paulo. Quando na realidade eles são medianos, mas medianos no seguinte aspecto. Quando encara aí um time muito inferior, aí eles conseguem alguma coisa, porque são medianos. E o futebol brasileiro, ele está nivelado por baixo há muito tempo. Então é claro que haverá alguns lapsos. Então o Cauli, a contratação do São Paulo, ela é mais do mesmo. Ele quando chega e olha ao seu redor, ele vê jogadores iguais ou pior do que ele. E ele é muito mediano. Quais perspectivas para esse jogador a partir de agora? Bom, nenhuma. Nenhuma. Ou seja, qualquer coisa ruim ou positiva que vier desse jogador será uma surpresa para o torcedor do São Paulo. Agora, a gente está começando de que forma aqui? Do pior para o menos pior? Não sei.
Lateral esquerda, eu disse ontem, minha maior preocupação. Deveria ser permitido, devido à mediocridade desses dois jogadores, o São Paulo jogar com a mais, em vez de jogar com 1 ou 2, 3 a menos. A lateral esquerda do São Paulo, com o Enzo e o Wendel, mas assim é uma vergonha retumbante. Na verdade, o São Paulo, essa instituição que um dia se tornou no passado uma instituição diferenciada em todos os aspectos, ela jamais poderia se permitir trazer jogadores como o Wendel, Enzo Dias, que não tem um equilíbrio mental, emocional e técnica. Não precisa ser muito aguçada essa técnica, uma técnica refinada, apurada. Não, eu nem estou falando disso. Estou falando do básico. Eles não conseguem fazer um cruzamento. Não conseguem fazer um cruzamento. E quando foi no segundo tempo cobrar lá o escanteio, 3 vezes, 3 escanteios na mão do goleiro do Palmeiras. Isso é equilíbrio emocional, mental. Olha a estatura, a altura do goleiro do Palmeiras. Ele não chegou ontem, já está no Palmeiras. Então são detalhes importantes que dificilmente numa preleção o treinador, a comissão técnica lembra o jogador. Porque eles confiam que o jogador de futebol, ele tem ali o seu poder de decisão, é verdade. Mas como eles são medíocres, como eles são medianos, como eles estão abaixo da média, todos os aspectos precisariam ser relembrados. Lembrar o Rafael a forma certa de cobrar um tiro de meta, a forma certa de repor uma bola, a forma certa de permitir que os seus zagueiros fiquem bem postados na zaga, porque o Rafael tem tomado gols, mas a uma distância muito longa. Está explicado o motivo pelo qual a seleção brasileira ela carece de goleiros. Porque o Rafael, que é um goleiro de um time de alto nível, que é o São Paulo, que se tornou medíocre, ele faz essas presepadas aí no decorrer do jogo, em jogos importantes, jogos não tão importantes. Ele frequentemente tem tomado gols de fora da área. Mas quando você para ver o gol, não é um chute bem colocado, não é um chute muito forte, não é nada disso. Um chute comum, que qualquer jogador, inclusive mediano, deveria pegar. Que a zaga deveria estar bem postada, mas é um medo, é uma falta de equilíbrio emocional, é uma tomada de decisão péssima, ruim, que só demonstra quão pequeno a instituição, quão pequena a instituição do São Paulo se tornou. E os seus jogadores corroboram, confirmam isso. Lateral esquerdo, 2 jogadores abaixo da mediocridade, deveria ser permitido que o São Paulo jogasse com um a mais, para não ficar tão discrepante dos outros times. A qualidade técnica, parece que o São Paulo está jogando com 2 a menos. Não me refiro apenas à lateral esquerda. Quando estava com o Lucas, estava desse jeito, entrou o Cauli e piorou. Os atacantes do São Paulo não têm equilíbrio emocional também. Não tem equilíbrio emocional. Quer ganhar no grito. Eu postei no vídeo de ontem, falando com relação à arbitragem, que a mídia comprou essa ideia. Porque dá debate, ficar criticando o árbitro. Não bastasse falar de futebol, e se tratando do São Paulo que não tem um futebol para debater, então precisava de algo a mais. Então o São Paulo, ele se tornou aí um freguês do Palmeiras, se tornou um freguês do Atlético Mineiro, perdeu os 2 jogos, deu a lógica. Teoricamente está tudo certo. O São Paulo não ganha desses times, perdeu, beleza. O palmeirense, quem cuida do Palmeiras, os cartolas, o Abel, eles precisam lembrar o seguinte, que quando o São Paulo reclama de arbitragem, reclamou com razão, é porque para o São Paulo encarar o Palmeiras, que é um time melhor organizado, é muito mais difícil. Então, para o São Paulo conseguir ganhar um jogo do Palmeiras, do Atlético Mineiro, ele vai depender 100% de nenhuma influência negativa e às vezes até positiva da arbitragem.
Porque o São Paulo precisa disso, o Palmeiras não precisa. Olha, ontem, pronto. O ideal agora é essa semana continuar dando destaque então para a arbitragem. Uma vez que o Palmeiras não precisou da arbitragem para ganhar do São Paulo. Então essa semana, para ser coerente, a mídia e os cartolas deveriam dar continuidade ao tema que estavam falando. E ficar a semana toda falando sobre o Daronco, sobre os auxiliares. Não fala do Palmeiras. Até porque o Palmeiras também não construiu muito. Mas para jogar com um time medíocre como está o São Paulo, não precisa muito. Então, um golzinho de fora da área do Arias é o suficiente. É o suficiente. Então, o São Paulo precisa sim de erro de arbitragem para ganhar jogo. O São Paulo precisa também que a arbitragem ela não erre nada a favor do São Paulo, como errou nos últimos jogos, e que se for para errar, que erre para o adversário. Aí aumenta a probabilidade, a chance do São Paulo ganhar. Ontem, por exemplo, não teve nenhum lance polêmico que o torcedor do São Paulo, que a mídia, pudesse falar que se aquilo tivesse acontecido, o São Paulo poderia pelo menos empatar o jogo. Não teve. Percebeu que o São Paulo precisa disso? O Palmeiras não precisa. O Palmeiras não apertou o jogo. O Palmeiras jogou o que tinha que ter jogado. É isso. É isso. No começo do segundo tempo, pareceu estranho o São Paulo com a posse de bola. Aí pensou, opa, mudou a postura do time, hein? E o palmeirense deve ter ficado preocupado. Mas essa preocupação demorou 3, 4 minutos, quando viu que aquela posse de bola é uma posse de bola que só engana quem não acompanha nada de futebol. Só engana. Lançamentos. Sabe que o Calério faz um ótimo pivô? Vamos jogar na área. Vamos jogar na área. Meio de campo do São Paulo? Nada, né? Nada. Coloca aqui nos comentários o que você viu aí do meio de campo do São Paulo. Marcos Antônio, Danielzinho. Lateral direito do São Paulo. Foi o que eu mais gostei do jogo de ontem. Sim, também não é de jogar fora também, né? O que eu mais gostei foi a lateral direita do São Paulo. Mas de resto, nada. Não teve ameaço, nada. Podia levar um segundo gol a qualquer momento. É isso aí. Nitidamente, o que nós vimos no último ano especificamente, e aí a gente agora estende para a última década, e nós vimos como começou o ano, Mirassol 3-0 no São Paulo, e daí mais alguns jogos negativos, São Paulo disputando a Sul-Americana, crise sem precedentes, uma crise que parece não ter fim. São Paulo bateu 1 bilhão aí de dívida. E o São Paulo joga jogos importantes com jogadores medíocres. Nitidamente, a instituição do São Paulo precisa ser refundada. A coisa ficou feia. E ela agora não tem retorno, pelo menos do ponto de vista natural das coisas. Qual que seria? Organizar a casa. Organizar as finanças? Não, isso é pouco. Para o tamanho da situação ruim que o São Paulo se enfiou. Um presidente comum não resolve essa situação. Um jogador comum não resolve essa situação. Um dinheiro, a venda de um jogador comum ou de um patrocínio não resolve essa situação. Precisa de algo acima da média, fora do normal, mas que seja lícito. Precisa disso. Coloque aqui nos comentários o que você espera daqui para frente. E se você também acredita que o São Paulo precisa ser refundado. Um abraço e até mais.